E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos ter uma revisãozinha sobre sujeito, os termos essenciais da oração. Vamos lá então, pessoal. Então, o sujeito, é alguém ou algo de quem ou que se fala, certo? Alguém ou algo de quem ou do que se fala. Sujeito é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. O professor já vai explicar. Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. A resposta para a pergunta quem correu muito com o veículo identificará o sujeito da oração, que é o ajudante da loja. Veja que é o termo todo. O ajudante da loja. É o termo todo o sujeito e não somente uma parte dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o verbo, que no caso aqui foi o correu, e perguntar, o ajudante é quem ou o que? Ele é quem. Então, quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Então, ele vai ser o sujeito, porque a informação declarada na minha oração é sobre ele. Belezinha? Sujeitos são classificados em determinado, indeterminado e inexistente. Dentro do sujeito determinado, nós vamos ter 3 tipos de sujeito, pessoal. Então vamos lá. Sujeito determinado, quando o sujeito é identificado na oração. Nesse caso, o sujeito pode ser simples, composto ou oculto. Sujeito indeterminado, quando o sujeito não é identificado na oração. E o sujeito inexistente, quando as orações são construídas em verbos impessoais, os quais não admitem agentes da ação. Belezinha? Então vamos lá, vamos direto já para o sujeito simples. Sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Porque a gente viu lá que é todo um conjunto o sujeito, mas o núcleo é somente o termo principal. O empregado da casa vendeu o seu carro. Então vamos lá. Quem vendeu o seu carro? O empregado da casa. Então o empregado da casa é o meu sujeito. O núcleo do meu sujeito é somente a palavra empregado. Eles estão sempre omitindo a verdade. Quem está sempre omitindo a verdade? Eles. Então eles é o sujeito, um núcleo só, Sujeito simples. A folha caiu. O que caiu? A folha. A folha é o meu sujeito. O núcleo do meu sujeito, a parte mais importante da palavra a folha, do conjunto a folha, é a palavra folha. Então, é o núcleo do meu sujeito. Sujeito composto. Ele vai ser formado por 2 ou mais núcleos. O sujeito simples só tem um. O composto tem 2 ou mais. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Veja que os dois fizeram a ação juntos. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Núcleo, a palavra Ana Maria e a palavra Joaquim. O E não entra. Porém, o sujeito, não o núcleo, não os núcleos. O sujeito, Ana Maria e Joaquim. As partes mais importantes, somente os 2 nomes. Ana Maria, Joaquim. O E fica de fora na hora do núcleo. Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Núcleo, eu, você e cão. Eu, você e o nosso, E é conjunção. O é artigo. Nosso é pronome possessivo. Essa parte aqui não é importante no núcleo do meu sujeito, porque o núcleo do meu sujeito são somente as partes mais importantes. Então eu posso tirar. Eu, você e cão vão ser os nossos núcleos. Então o sujeito é composto, formado por 2 ou mais núcleos. Vamos lá, Livros e cinema são os meus passatempos preferidos. Livros e cinema.
eu retiro o E, porque livros e cinemas é o meu sujeito. Agora, né, quando eu tenho que achar o núcleo, que são as partes mais importantes, a palavra livros e a palavra cinema. Veja aqui, ó, que interessante. O verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Se o meu sujeito, né, é simples, o meu verbo automaticamente vai ter que estar no singular, porque eu só tenho um núcleo. Agora, se eu tiver o sujeito composto, o meu verbo vai ter que concordar, porque ele vai ter que estar no plural. Ó, Ana Maria e Joaquim terminaram. Eles terminaram. Está no plural. Eu, você e nosso cão estamos. Nós estamos. Está no plural. Livros e cinema são os meus passatempos favoritos. São. Está no plural. Tranquilo? Então, o meu sujeito sempre tem que concordar com o meu verbo. Sujeito oculto. Sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, ele é classificado como determinado, porque pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. O professor já explica isso, ó. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Veja que esse passei, né? A conjugação verbal passei, a gente identifica a primeira pessoa do singular. Ó, eu passei. Então, passei lá ontem. Quem passou lá ontem? Eu. Então, ele vai ser, né, primeira pessoa do singular e logo o trajeto para casa, eu passei. Eu sei pela terminação. Gostamos de pular carnaval. Quem gostamos? Nós, porque a conjugação é de primeira pessoa. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto da oração. Nós gostamos de pular carnaval. Então vamos lá, gente. Só para a gente lembrar o que é uma conjugação. Nós temos 3 pessoas do discurso. 3 do singular e 3 do plural. Né? Que vai ser, né, eu, tu, ele, ela e nós, vós, eles e ela, certo? Então vão ser 3 do singular e 3 do plural. Então vamos pegar o verbo cantar. Então vamos lá. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Certo? Então, na nossa conjugação verbal, nós temos o radical. O que é o radical? Radical é a parte do verbo que não se altera em nenhuma das suas conjugações. Então, vamos lá. A gente analisando aqui, qual que é a parte do verbo que não se alterou em nenhuma das conjugações? Vai ser o cante. Ó, se a gente dá uma facada aqui, ó, cante, 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 cante. Certo? Esses aqui vão ser as nossas desinências verbais. E eles que dizem a qual dos tempos verbais que eles pertencem. Ó, canto. Canto pertence a eu. Se eu só falar, canto na igreja. Quem canta? Eu canto na igreja. Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Todas essas conjugações aqui são pertencentes a essas pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. É isso que nós vamos utilizar no sujeito oculto. Nós vamos utilizar das desinências verbais para que nós possamos entender qual é a pessoa do discurso que está ali. Igual aqui. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Esse passei está conjugado no passado, beleza? Se a gente for conjugar, eu passei, tu passastes, eles passaram. Ó, passei, eu, já sei que está ali. E o nós, aqui no gostamos. Nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Belezinha? Então, a partir do momento que mesmo não esteja implícito pela conjugação verbal, eu consigo achar. Tranquilão? Sujeito indeterminado.
Sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, ou seja, não podemos usar as desinências, e nem pela terminação verbal no enunciado. A despeito do sujeito ser um termo essencial da oração, o sujeito inexistente pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente em executar a ação. Além disso, também acontece quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada. Há 3 maneiras da gente ver que é um sujeito indeterminado. A frase tem um agente, mas ele é indeterminado, certo? Então, olha lá, verbo na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Ele não pode ter sido citado anteriormente na oração. Disseram que ele foi eleito. Ah, professor, disseram é ele. Ele é terceira pessoa do singular. Quem disseram que ele foi eleito? Os vizinhos? Os pais? Não sei, eu não consigo determinar. Agora, se a minha frase for, os meus pais estavam assistindo televisão e disseram que ele foi eleito. Opa, e os pais foram citados lá na primeira parte da oração. Aí, beleza. Como aqui não tem, ele é indeterminado. Capturaram o fugitivo, terceira pessoa. Falavam mal o tempo todo, terceira pessoa. Belezinha? Com o pronome se e verbo intransitivo. Opa, o que é um verbo intransitivo? É um verbo com sentido completo. Verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Indireto, que o complemento vai estar ligado a ele por meio de preposição. Ou de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Esses são os verbos de ligação. Só pega o ritmozinho, Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Esses são os verbos de ligação. Verbo de ligação na terceira pessoa do singular, de modo que não se consegue identificar quem pratica a ação. Então, olha aqui, acorda-se, ele acorda. Acorda está na terceira pessoa do singular. Acorda-se feliz. Necessita-se de pessoas jovens. Verbo intransitivo, acorda-se feliz. Acorda por quê? Intransitivo por quê? Porque ele não precisa de complemento. Necessita. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita-se de pessoas jovens e nem sempre se é justo nesse mundo. Nem sempre se é verbo de ligação. Belezinha? E com o verbo no infinitivo pessoal. O que é o infinitivo? É o verbo terminado na sua conjugação original, ou seja, ele não vai estar conjugado. Verbos terminados em verbos terminados em ar e verbos terminados em ir. Belezinha? É difícil agradar. Terminado em ar. É difícil agradar a todos. Não tem nem como eu determinar quem que é o sujeito dessa oração. Seria bom pesquisar mais sobre o assunto. Era bom viajar pelo mundo. Sujeito inexistente. O verbo haver, quando empregado com sentido de existir, acontecer e indicando o tempo passado. O verbo ser, fazer, haver, estar e ir, passar indicando tempo ou distância. Trovejou durante a noite. Quem trovejou? A nuvem? A chuva? Não tem como eu identificar. Então, toda vez que a gente tiver um verbo que indica um fenômeno da natureza, o sujeito vai ser inexistente. Há boas palestras no congresso. Esse há está no sentido de existir. Está na hora do intervalo. Está indicando um período de tempo. O núcleo do sujeito vai ser representado pelo mais importante. Quando o sujeito é seguido de artigo, o núcleo é apenas o substantivo que vem depois dele, que é o que o professor explicou lá no começo. Embora o artigo e o substantivo sejam o sujeito, o seu núcleo é aquilo que semanticamente tem mais importância. Então, olha lá. As meninas cantaram lindamente. Sujeito, as meninas. São os dois. O núcleo, somente meninas. Os avós, os pais e seus filhos viriam na quinta. Sujeito, os avós, os pais e seus filhos. Todos os elementos.
Mas o núcleo, avós, pais e filhos, são as partes mais importantes do meu sujeito. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!